Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Império do Cotton. Sigam, compartilhem, comentem nesse vídeo, tá? E esse canal é importante falar que agora estou iniciando uma série de vídeos muito importantes, que é uma série de vídeos, na verdade, que é um mini curso de crochê e tricô. E aí hoje é a introdução, então, primeiro como esse canal surgiu, né? Esse canal surgiu porque eu trabalhava com pacientes, com pessoas, né, senhoras idosas que tinham Parkinson, né? Na verdade, pessoas idosas que tinham Parkinson. E aí o crochê e o tricô, ele ajuda muito a cessar o tremor nessa patologia. Só que as minhas alunas, né, minhas pacientes, elas reclamavam muito da dificuldade de achar lugar que ensinasse, que explicasse, que tivesse tutorial, que tivesse luzinhas do jeito que elas gostavam, né? E aí foi assim que surgiu o canal. Eu não gosto muito de me expor, então por isso que não tem muita imagem do meu rosto. Os vídeos são gravados de forma muito simples. Mas vai chegar um momento que eu vou colocar minha carinha, vou explicar, vou falar um pouquinho. E aí agora a gente vai começar essa série de vídeos, de mini curso, né? Um mini curso, na verdade, de crochê e tricô, para estar ensinando a técnica para quem quiser. E aí, antes da gente ensinar a técnica de crochê e tricô, a gente precisa entender o que é tricô e o que é crochê. São técnicas diferentes, são técnicas independentes. E essas técnicas possuem diferenças ali entre elas, né? Então, o crochê, ele tá aqui nessa imagenzinha onde tem o novelinho azul e rosa, tá? A gente vê aqui a técnica de crochê. O tricô, ele tá aqui onde tá essa imagem do novelinho roxo, tá? O crochê a gente utiliza uma agulha única, com uma ponta ali com um gancho ali na ponta, tá? Então a gente vê aqui a imagem, né, das agulhas. O crochê, ele é uma agulha, a gente faz só com uma agulha, e ele tem esse gancho ali na ponta. Já o tricô, a gente utiliza duas agulhas retas, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre a agulha circular, mas é importante vocês entenderem que o tricô a gente utiliza duas agulhas simultaneamente, enquanto no crochê é uma só. A agulha do tricô não tem gancho, tá? Ela é uma agulhinha reta, não tem gancho, não tem nada. O crochê a gente faz um ponto por vez, tá? O fato do crochê a gente trabalhar um ponto por vez, isso facilita um pouco na hora que, sei lá, um pontinho dá errado, ou que eu quero mudar ali um projeto, né? Eu volto ali, um pontinho que deu errado, onde eu quero mudar ali o meu projeto. É fácil desmanchar e eu consigo retomar ali com facilidade. Já o tricô, se a gente olhar aqui a imagem, né? Então a gente vê aqui a imagem de uma agulha com vários pontos na agulha. Então são vários pontos de uma vez na agulha. E aí, se eu errar um pontinho lá embaixo, para eu corrigir esse pontinho, para eu mudar meu projeto no meio ali do caminho, é um pouco mais difícil, gera essa dificuldade. Quando a gente crocheta e quando a gente tricota, né, isso nos é gerado um tecido, tá? Então, o tecido que é gerado a partir do crochê, ele é um tecido firme, ele é um tecido rígido, ele é um tecido mais robusto. Já no tricô é um tecido elástico, é um tecido maleável, ele é fluido, tem essas diferenças. E aí a gente precisa falar aqui da história do tricô. A gente começa falando primeiro do tricô, porque o tricô, ele é mais antigo do que o crochê, são técnicas independentes, tá? E o tricô, ele é mais antigo ali do que o crochê. Então, o tricô, ele surgiu ali, a gente tem registros históricos, tá? Bem antigos, acredita-se que ele tenha surgido ali no Oriente Médio, especialmente ali no Egito, tá? Então a gente encontra, por exemplo, essas imagens aqui são imagens de tricô, que foi tecido ali na era da antiguidade, mais ou menos, tá? E aí isso nos remonta ali a essa região ali do Egito, mais ou menos. Ele surgiu, a técnica primordial dele é o Naiband, acho que se pronuncia assim, tá? Não sei pronunciar certinho essa palavra. E ele ganhou muita força na Europa, tá?
Mas como que o tricô chegou até a Europa? E aí a gente tem a gente tem algumas teorias, né? Duas delas é que durante um tempo a Península Ibérica, né? Península Ibérica, especialmente ali a Espanha, tá? Ela foi dominada, ela esteve sob o domínio do povo islâmico. E aí houve essa troca cultural, né? Isso colocou o tricô ali dentro. Tem também o fato da época das cruzadas, né? Então a gente teve ali esse período na história das cruzadas, e aí teve essa troca comercial, essa troca cultural muito grande entre o povo ali do Oriente Médio e o povo também ali da Europa. Teve essa troca. Então acredita-se que o tricô adentrou na Europa, ganhou força na Europa através disso. E aí, o interessante é que chegou a ser uma profissão regulamentada e só homens podiam praticar essa profissão, só homens podiam fazer o tricô. E aí tem até um termo, guildas, eu acho, mais ou menos isso. Na Revolução Industrial, teve ali máquinas, né, surgindo, máquinas que eram capazes de simular, de montar ali, né, o tecido de tricô. E aí, com isso, o tricô ele ficou mais fácil de ser produzido, né, em alta demanda. Então, com essas máquinas, graças a essas máquinas, se tinha mais tricô circulando, tá? Outra coisa também que é importante falar é que esse tricô, essas máquinas, né, elas existem e a gente tem pessoas, tem cursos na internet para manusear essas máquinas e até hoje esses tricôs eles são produzidos, tá? Por meio de máquinas. Então a gente tem o tricô manual e a gente tem o tricô ali de máquina, tá? Aqui embaixo a gente vê aqui alguns termos, tá? Relacionado ao tricô, como se pronuncia em outros lugares do mundo. Então aqui no Brasil a gente usa o termo tricô com esse O fechado, né? Com esse Ozinho bem fechado. A gente utiliza o termo tricô com o T no final. E aí isso é bem comum pro pessoal ali da França, né? Para os franceses. Mas também os espanhóis também podem vir com esse Tzinho ali no final, embora eles utilizem muito o termo terrido, né? Que é como se fosse, pra gente no português, é como se fosse tecido, mas ao invés do Czinho a gente coloca o J ali, aí fica terrido. E aí a gente tem aqui o termo em inglês, o termo em italiano e o termo aqui em alemão. O interessante de se falar é que de acordo com que o tricô ele adentrou ali na Europa, para cada região da Europa que ele chegava, ele ia recebendo ali características específicas daquela região, né? Ele ia se mudando aos pouquinhos, ganhando a cara ali daquela região, tá? Então aqui a gente consegue ver o método Jacquard, junto com uma pala circular. Aqui são as tranças, né? As famosas tranças que a gente tem no tricô. Amigurumi, então hoje em dia a gente também consegue fazer amigurumi com tricô. E fica muito, muito fluido, muito maleável, muito bonitinho. Aqui a gente chama isso de padrão celta, se não me falha a memória. Padrão celta, que são esses desenhos, tá? Recebe esse nome porque ficou popular ali naquela região ali, né? Aqui a gente tem um vestido de tricô, um vestido feito à máquina, não é um vestido manual. E aí a gente consegue criar vários looks também. E aí a gente chega aqui no crochê. E aí o crochê, ele tem uma origem certa. Então a gente tem ali registros na China, no Oriente Médio, na Europa, tudo em datas, né, muito próximas. O que nos dá ali uma dificuldade de entender aonde exatamente surgiu, né? Qual o crochê mais antigo, digamos assim, onde surgiu, qual o registro mais antigo. Então a gente não tem isso, né? Essa origem é bem incerta. Mas ele ganhou muita força na Europa, em especial ali na França. Então a gente teve uma francesa que, enfim, fez ali a agulha com um ganchinho na ponta e ali entrelaçando os fios ali, criando uma renda, né? Criando os desenhos rendados e fez muito sucesso. Começou a ter o trabalho divulgado, a ganhar muito dinheiro. Então, assim, o crochê ele ganhou muita força na França. E ele surgiu com o intuito de adornar, com o intuito de enfeitar.
né? Ele surgiu já com esse intuito, então fazer uma gola mais fina, mais requintada, fazer aqueles babadinhos ali de punho, né? Ele surgiu disso. A palavra crochê significa gancho pequeno, e ele teve alguns marcos históricos, né? Aqui a gente pode destacar a grande fome da Irlanda. Então, as mulheres da Irlanda passando necessidades ali, elas começaram a fazer a rodo, né? A fazer muito crochê para vender, para comercializar, para melhorar a sua renda ali, para mudar a sua situação dentro de casa, né? Para levar comida para os seus filhos, para melhorar de vida. Então elas usaram o crochê para isso. E no Brasil teve muita força nos anos 70, né? Nos anos 70 foi muito popularizado, ganhou muita força. Aonde se ia tinha vestimentas, tinha tudo de crochê. E muita gente, inclusive, associa, aqui no Brasil, muita gente associa o crochê a essa era hippie que ocorreu ali nos anos 70. E aqui a gente tem várias técnicas. Então aqui a gente tem o square, que são esses quadradinhos de crochê. Aqui a gente tem um adorno, né? A gente pode fazer, né? Criar vários utensílios também usando crochê. Então, porta-guardanapo, aqui um aparato aqui para guardar esses cabinhos, né? Bolsa. A gente pode utilizar bolsa. Já vi gente fazendo até sapato, né? Chinelinhos, sapatinhos de crochê. Aqui novamente para adornar, então para adornar aqui a nossa casa, a gente geralmente tem esses kits de banheiro, né? Fica bem bonito, bem interessante. A gente tem hoje os amigurumis que têm ganhado muito espaço, muita visibilidade. E aí a diferença do amigurumi de tricô pro de crochê é que o de tricô ele é mais molinho, o de crochê ele é mais resistente, tá? Ele é mais rígido, digamos assim. Vestidos, então aqui, inclusive vestidos de noiva, a gente vê a rodo na internet, a gente vê uma penca de vestidos de noiva na internet, um mais lindo do que o outro. E aí eu queria agradecer a atenção e dizer que está aberto agora, né, a temporada, digamos assim, esse pequeno período em que eu vou estar ministrando cursos, né, um mini curso aqui de tricô e crochê, tá? Ensinando o básico ali.